Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos, então, para o painel final da 5ª competição da CAEMP. Saúdo todas as equipes que vieram de todos os rincões do Brasil. Saúdo as equipes finalistas da URGS e da Unicinos. E saúdo aos 2 coárbitros, Dr. Rodrigo e doutora Giovana. Eu iniciarei fazendo a apresentação minha no painel para ver se há algum impedimento por parte dos competidores. Depois, os outros 2 coárbitros farão a sua apresentação. Meu nome é Ricardo Ranzolin, eu sou vice-presidente do Centro de Arbitragem, a Câmara de Arbitragem da CIERCS, Fiesp. Sou advogado, militante em arbitragem há muitos anos. Fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado na PUC, RS, pós-graduação na Harvard Business School. Fui professor e sou professor da Unicinos em cursos de pós-graduação e sou professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em alguns cursos de pós-graduação. Como professor, sempre como professor convidado. Então, esses são os pontos que eu abriria aos senhores como podendo haver, eventualmente, se assim quiserem, a título de disclosure, para que, se assim quiserem, façam as suas impugnações. Doutora Giovana, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana Benetti. É uma honra também estar aqui nessa audiência hoje. Em relação à minha apresentação, eu sou advogada também, sócia da professora Judite Martins Costa. Concluí meu doutorado recentemente em Direito Civil na USP, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com especialização pela URGS, e, eventualmente, como professora convidada também da universidade. Essas seriam as minhas revelações. Não acredito que isso impeça, de alguma forma, a minha atuação no painel, mas deixo as informações para vocês analisarem. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Telechea. Eu sou sócio do escritório Souto Correia Advogados, sou doutor em Direito Comercial pela USP, com a tese em Arbitragem e Direito Societário. Também sou professor convidado de alguns cursos de pós-graduação, dentre os quais aqui a PUC, a URGS e a Unicinos. Me parece que essas são as credenciais mais relevantes para fins desse painel. Um imenso prazer, uma honra estar participando. Então, eu passo a palavra de imediato às partes, aos representantes das partes, para que informem sobre alguma eventual impugnação à composição do Tribunal Arbitral. Com a palavra, doutora Cassiane e doutora Barão. Sem impugnação, senhor árbitro. Doutor Igor, doutor Gilvar. Não temos nenhuma impugnação quanto ao corpo de árbitros. Muito bem. Eu começo indagando os representantes das partes se há possibilidade de acordo em relação ao conflito que temos em relação às 2 partes. Senhores árbitros, as partes acordaram que a exposição de jurisdição se iniciará pela requerida. Então, a minha pergunta, nós estamos aqui tentando a solução de um conflito. A minha pergunta é se há acordo em relação ao conflito que está estabelecido. Não existe acordo. Nossa parte também não existe nenhum acordo, mantendo todas as nossas contra-razões. Lamento que as partes não atinjam um acordo e nem se esforcem, portanto, o que seria o mais aconselhado num litígio dessa magnitude. Mas muito bem, então, se não temos acordo, vamos ter que julgar o conflito e pergunto, então, a doutora Cassiane já estava
colocando a respeito de como querem fazer o procedimento das exposições orais finais, para que possamos, então, depois passar ao julgamento. Senhores árbitros, as partes, então, acordaram que a exposição de jurisdição se iniciará pela requerida, pelo tempo de 14 minutos, seguida pelo requerente, por igual tempo, com 1 minuto para réplica e tréplica. Estamos de acordo. Quanto à exposição dos argumentos meritórios, a fala se iniciará pelo requerente, pelo tempo de 14 minutos, seguido pela requerida, por igual tempo, com 1 minuto para réplica e tréplica. Quanto ao procedimento, quem inicia é a requerida. Perfeito. Muito bem. Vou consultar os árbitros aqui, se estão de acordo. Muito bem. O painel dos árbitros está preparado, então, para ouvir as manifestações das partes. Quem iniciará falando? Doutora Bárbara, doutora Cassiane. Doutora Cassiane, que começa. Muito bem. Então, estamos cronometrando o seu tempo. Se houver dúvida durante a sua exposição, os árbitros poderão fazer indagações e, eventualmente, nós poderemos, se as indagações forem de magnitude, nós podemos, inclusive, aumentar um pouquinho o tempo, sempre mantendo a paridade em relação às duas partes. Tá? Então, vou cronometrar aqui os 14 minutos para começar a sua exposição, doutora Cassiane. Por favor, tenha início. Senhores árbitros, procuradores da parte adversa e demais presentes, boa tarde. Meu nome é Cassiane Wendling e ao meu lado está minha colega Bárbara Collin. Juntas, representamos, neste procedimento arbitral, os interesses da requerida MAIF Suplementos Alimentares S.A. em jurisdição e mérito, respectivamente. A minha fala se divide em 2 pontos. No primeiro, vou demonstrar que não é arbitrável a obrigação decorrente do termo de fiança. Já no meu segundo ponto, vou demonstrar que é cabível a suspensão de ações e execuções existentes em face da requerida, inclusive e especialmente do presente procedimento arbitral. Antes de passar, então, à argumentação, faz-se necessária uma breve explanação dos fatos. A discussão deste procedimento arbitral repousa sobre 2 contratos. Um contrato de mútuo, firmado entre o Banco Infinity S.A. e a CF Equipamentos de Ginástica S.A., respectivamente mutuante e mutuária, e um termo de fiança assinado pela requerida, na condição de fiadora, e pelo requerente, na posição de credor, no qual termo há uma cláusula de eleição de foro. É importante dizer ainda que, atualmente, a requerida MAIF se encontra em recuperação judicial. Desta forma, eu passo, então, à explanação do meu primeiro ponto. Não é arbitrável a obrigação decorrente do termo de fiança. Doutora Cassiane, desculpe interrompê-la. Qual é o seu conceito de arbitrabilidade? Estamos falando aqui de arbitrabilidade subjetiva ou objetiva e por que a utilização dessa expressão? Senhor árbitro, aqui no presente procedimento arbitral, a requerida fala em arbitrabilidade subjetiva em razão da vontade das partes da vontade da requerida que não se encontra manifestada, conforme eu vou demonstrar no decorrer da minha exposição. Okay. De início, é importante dizer que a requerida reconhece a acessoriedade e a teoria dos contratos coligados que, eventualmente, possam fundamentar a pretensão de extensão objetiva da cláusula compromissória. Contudo, no presente caso, se sobrepõe a isso o fato de que o contrato acessório é um termo de fiança. E o termo de fiança, nos termos do artigo 819 do Código Civil, demanda uma interpretação restritiva, devendo ser analisado, então, na sua objetividade,
em especial, no presente caso, a cláusula de eleição de foro prevista neste termo de fiança na cláusula 6ª, senhores árbitros. E o princípio da dúvida em favor da arbitragem, como é que ele se aplicaria nesse caso? Na verdade, senhor árbitro, não existe uma questão de dúvida aqui, porque a minha cliente, ela é signatária tão somente do termo de fiança. A sua vontade foi manifestada tão somente em submeter o litígio envolvendo o termo de fiança à jurisdição estatal e não à jurisdição arbitral, conforme eu vou demonstrar no decorrer da minha fala. A senhora conhece esse princípio, qual eu referi? Não por completo, senhor árbitro. Ele não é aplicável, então, no presente caso? Não em razão da manifestação de vontade da minha cliente expressa em submeter o contrato do qual ela é signatária à jurisdição estatal. Doutora Cassiane, só uma dúvida. A sua cliente, ela, ao longo das negociações, teve conhecimento da vontade da outra parte de inserir a cláusula compromissória no contrato? Senhora árbitra, o fato de ela ter ciência com a cláusula compromissória estipulada pela outra parte no contrato de mútuo não significa que ela consentiu com essa cláusula. Ou seja, tecnicamente, conhecer a cláusula compromissória e a vontade do banco, no caso, não significa consentir, até porque o banco é signatário do termo de fiança, e no termo de fiança, a vontade das partes foi de estipular uma cláusula de eleição de foro. As partes em nenhum momento quiseram inserir no termo de fiança uma cláusula compromissória. Como uma boa virginiana, a sua cliente talvez não tivesse que ter tido um pouco mais de cuidado ao fazer uma diferença entre contratos, ou seja, num contrato principal, estabelecer uma cláusula compromissória como uma espécie de guarda-chuva, e no termo de fiança, um contrato padrão, praticamente um termo de adesão em que a cláusula de eleição de foro foi incluída como meramente uma cláusula padrão. Não, senhor árbitro. De mesma forma, poderia se pensar em relação ao banco, né? O banco, ele pactuou uma cláusula compromissória e, em seguida, manifestou vontade com a estipulação de um termo de fiança. A minha cliente manifestou vontade tão somente com o termo de fiança, em nenhum momento anuindo com a cláusula compromissória. Doutora Cassiane, mas na medida em que são empresas com o mesmo controle, tá? Pessoas organizadas na sua gestão, ninguém vai dar uma fiança sem saber o que está afiançando, né? Conhecia o contrato. Não seria correto interpretar sistematicamente, na medida que existe realmente uma eleição de foro de Porto Alegre no termo de fiança, mas no contrato principal tem a eleição de arbitragem, não seria correto fazer uma interpretação sistemática de que só as questões especificamente da fiança diriam respeito ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, no caso, e as questões relativas ao crédito, que me parece que é o que se debate aqui, as questões referentes ao crédito em si são objeto da arbitragem? Não seria esta, na existência de conflito entre as disposições contratuais, não seria essa a forma correta de interpretar? Senhor árbitro, eu reitero que conhecer não significa consentir. E o fato da pretensão da parte requerente é ver declarado o vencimento antecipado da dívida, isso não interfere na questão de ter instaurado o presente procedimento arbitral em face da requerida. Se ele instaurou o presente procedimento arbitral em face da requerida, é porque ele discute também a questão do termo de fiança. Senão, ele poderia ter cobrado o crédito de outra forma. E, além disso, reitero novamente que o termo de fiança ele demanda uma interpretação restritiva, devendo ser analisado na sua objetividade. Então, a requerida e o requerente escolheram a comarca de Porto Alegre como a única competente para dirimir os conflitos oriundos deste termo de fiança. Se a vontade das partes fosse, então, de submeter o termo de fiança à jurisdição arbitral, elas teriam convencionado uma cláusula compromissória. Por gentileza, eu peço que os senhores árbitros me acompanhem até a página 10, no anexo 1º, na cláusula 6ª.
Na referida cláusula está dito: o mutuante e a mutuária declaram que toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente contrato será resolvida por arbitragem. Está bem claro, a cláusula compromissória ela gera efeito interpartes entre o mutuante e a mutuária. Em nenhum momento há uma anuência ou se refira, então, essa cláusula à fiadora MAIF, que não é signatária do contrato de mútuo. Doutora Cassiane, desculpe lhe interromper novamente, mas analisando, né, o termo de arbitragem e fazendo uma reflexão, assim como o contrato de fiança é tido como um contrato solene, porque ele demanda que seja por escrito, há quem sustente que a convenção de arbitragem também tenha alguma solenidade, porque, segundo a lei, ela também deve ser estipulada por escrito. De outro lado, há quem na doutrina sustente que, ao assinar o termo de arbitragem, seria possível, já que ele é por escrito, fazer essa substituição em relação ao momento da convenção de arbitragem. E analisando, então, indo mais direto à minha pergunta, o termo de arbitragem que consta nas páginas 31 e 32, eu não vejo nenhuma ressalva da sua cliente em relação à arbitragem no termo. Então, eu não poderia considerar que houve alguma forma de consentimento quando foi assinado o termo de arbitragem? Senhora árbitra, em nenhum momento a minha cliente manifestou consentimento expresso, que seria pela assinatura, ou mesmo tacitamente pelo ânimo de vontade. Não se verifica, no presente caso, essa situação. A requerida, vou tratar disso melhor expondo sob a ótica de grupo econômico, então. A requerida, ela reconhece a existência de um grupo econômico, tendo em vista que as sociedades CrossFit, MAIF e CF Equipamentos, elas são controladas pela CF Par, Controladora Comum dos Grupos. Todavia, mesmo que se fale nessa convergência de vontade entre as sociedades empresárias, isso, por si só, não configura a anuência da terceira MAIF com a cláusula compromissória, uma vez que a MAIF não outorgou jurisdição aos árbitros. Até porque, nas palavras do professor Gladson Mamed, a constituição de um grupo de sociedades não implica a assunção pelas sociedades participantes de qualquer responsabilidade. E ainda, não se pode falar no presente caso de uma concordância tácita, porque ambos os contratos, o contrato de mútuo e o termo de fiança, foram assinados na mesma data. Seria ilógico pensar que a minha cliente teria anuído, ainda que tacitamente, com a cláusula compromissória prevista no contrato de mútuo e, em seguida, manifestado vontade diversa quanto à estipulação da cláusula de eleição de foro prevista no contrato do qual ela é signatária. Então, passo assim à exposição do meu segundo ponto. Doutora Cassiane, uma pergunta antes. A cláusula sexta, que inclusive foi a doutora que levantou, ela fala em qualquer controvérsia decorrente ou relacionada a este contrato. Estamos falando aqui de um grupo de sociedade, inclusive na página 25, o Jornaleco, né? E refere expressamente notícias impactam grupo CF Par. Ou seja, estamos tratando aqui de um grupo que inclusive é reconhecido pelo mercado como sendo um grupo de sociedades. Levando o seu argumento ao absurdo, digamos que fosse o caso de um acordo de acionistas, em que uma das sociedades não tivesse sido signatária do contrato. Esse mesmo argumento de inexistência de vinculação à cláusula compromissória poderia ser solicitado ou poderia ser levantado. Digo isso pelo seguinte: a CCI tem diversas decisões no sentido de que grupo econômico não necessariamente se exige o consentimento. A doutrina, ao contrário do professor Mamed, que inclusive é posição minoritária na doutrina nesse sentido, tem posicionamento de que em grupos econômicos o consentimento não é elemento essencial. Como é que a senhora rebate esse argumento? A questão, senhor árbitro, é que a cláusula é expressa entre mutuante e mutuária. Não há nenhuma menção em relação à fiadora ou demais participantes. Mas é a empresa do mesmo grupo. Mesmo sendo a empresa do mesmo grupo, não se mostra possível a extensão da cláusula compromissória. Não é um subterfúgio para tentar contornar a submissão a este tribunal da causa? Não se mostra um subterfúgio, senhor árbitro. Dando sequência aos meus argumentos, então, é cabível a suspensão de ações e execuções existentes em face da requerida, principalmente do presente procedimento arbitral.
conforme se depende da página 20, no anexo 4, na linha C, restou determinada a suspensão de todas as ações e execuções existentes em face da requerida pelo período de 180 dias, que consiste no stay period. Esse período é um período de repouso para que a sociedade em recuperação judicial possa compor com seus credores e encontrar a melhor forma de superar a crise econômica. Tendo em vista o meu tempo, eu peço que este tribunal me conceda mais 1 minuto e meio para a finalização dos meus argumentos. O tribunal vai conceder 2 minutos a mais. Perfeito. No caso, é importante observar que o termo de fiança, ele trata de uma quantia líquida. E, por ser uma quantia líquida, não vai observar a regra do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Recuperação Judicial e Falência, devendo ser analisado o artigo 49 da referida lei. A quantia líquida é aquela sobre a qual inexiste suspeita concernente ao seu objeto. E é o que se verifica no presente caso. Tanto no contrato de mútuo quanto no termo de fiança, constam, de modo definido e certo, os valores da obrigação e os juros pactuados, sendo que para a definição do exato valor basta um simples cálculo aritmético. E a necessidade de realização de um simples cálculo aritmético não retira a liquidez deste crédito. Deste modo, não se aplica a regra do artigo 6º, parágrafo 1º, como dito, da Lei de Recuperação Judicial em Falência, pois o crédito versa sobre quantia líquida. É importante dizer também que, muito embora a pretensão do requerente seja ver declarada a cláusula de vencimento antecipado do contrato, isso em nada altera os parâmetros a serem utilizados para o cálculo do valor exato. Então, permanece sendo uma quantia líquida. Resta, deste modo, então... Doutora, se estivéssemos falando de aval aqui ao invés de fiança, haveria alguma modificação no seu raciocínio? Não, a quantia, de qualquer modo, permanece sendo líquida pelos valores estipulados. E o crédito é sujeito à recuperação ou não é sujeito à recuperação? O crédito, se a obrigação vir a ser considerada como gratuita, no presente momento não vai ser exigível, mas, posteriormente, ela se submete aos efeitos de recuperação judicial, conforme será melhor abordado pela minha colega Bárbara no mérito. Deste modo, a requerida finaliza sua argumentação pedindo que que este tribunal lhe decida favoravelmente aos efeitos de declarar que não é arbitrável a obrigação decorrente do termo de fiança e, subsidiariamente, determinar a suspensão do presente procedimento arbitral. Tem mais uma indagação. Se essa dívida está se discutindo a questão do vencimento, isso também não se inclui na questão da liquidez? Senhor árbitro, eu reitero o que eu falei antes em relação à questão da data do vencimento antecipado. Caso esse tribunal venha a entender que venha a declarar a validade da cláusula de vencimento antecipado e, então, apurado a data, isso por si só não retira a liquidez do crédito, pois os parâmetros para o cálculo serão os mesmos. Independente ou não da data do vencimento antecipado, os parâmetros permanecem sendo os mesmos.